Tudo o que suportamos em silêncio revela o quanto ainda não nos enxergamos por completo. Carl Jung. Pense nisso. Quantas vezes você calou a própria dor por medo de perder alguém? Quantas vezes você suportou situações que feriam a sua alma, apenas para manter uma aparência de estabilidade? Há um momento em que o corpo cansa, a mente se esgota e a alma começa a gritar. Não é histeria, é um sussurro antigo do seu inconsciente implorando para que você volte para si. Este vídeo é sobre isso. Sobre o instante em que você diz chega, não com raiva, mas com clareza. Um basta que não destrói o outro, mas que finalmente te reconstrói por dentro. Até o final deste vídeo, você vai compreender que há força na decisão de parar de sofrer em silêncio, que existe sabedoria no ato de fechar um ciclo com consciência, e que quando você finalmente se escuta, o mundo ao seu redor começa a mudar também. É assustador perceber o quanto nos acostumamos com o pouco. Pouco afeto, pouca atenção, pouco respeito. E às vezes, absolutamente nada. Mas o que mais dói nem sempre é o que o outro nos faz. O que mais nos fere é o que aceitamos em silêncio. O que toleramos por medo de ficarmos sozinhos. Por insegurança. Por não nos reconhecermos dignos de algo melhor. Jung dizia que tudo o que suportamos em silêncio revela o quanto ainda não nos enxergamos por completo. Essa frase revela algo profundo. Quando você aceita migalhas, está dizendo ao seu inconsciente que aquilo é o que merece. E ele acredita. Por trás dessa tolerância ao intolerável, mora uma negação sutil de si mesmo. É a sombra atuando, aquela parte nossa que ainda não se sente merecedora, que tem medo de reivindicar espaço, de dizer, isso me machuca. No dia a dia, isso aparece em pequenos detalhes. O riso forçado para não desagradar, o silêncio que engole o choro, a presença em lugares que drenam, ao invés de nutrir. Mas ignorar a dor não a elimina, apenas a enterra mais fundo, onde ela começa a corroer de dentro para fora. Chega, uma palavra tão curta, mas com um poder de transformação imenso. Esse momento costuma chegar de forma silenciosa. Não é uma explosão, é um vazio, um instante de lucidez em meio ao caos. Um cansaço que não é físico, é da alma. Você para, respira, e algo dentro de você diz, isso não faz mais sentido, não por ódio, não por orgulho, mas por clareza. Dizer chega é um marco interno. É quando a alma decide que já suportou o suficiente. É quando o inconsciente empurra a mudança porque o sofrimento já não cabe mais na antiga narrativa. Não é revolta, é libertação. Como a flor que rompe o asfalto, o chega é um gesto de vida, um gesto de renascimento. Às vezes, a dor não está apenas na relação em si, está nos vínculos invisíveis que ela carrega. Muitas pessoas não percebem o quanto estão presas emocionalmente. Vivem envolvidas em relações onde o apego não é amor, é carência. Onde a dependência se disfarça de cuidado. Onde o medo de perder impede qualquer transformação real. Jung nos ensina que nossa psique é moldada por complexos inconscientes, núcleos de emoções e memórias que se ativam nas relações. Por isso ficamos presos a pessoas que representam algo que ainda não curamos em nós. É como se o outro tocasse uma ferida antiga, e sem perceber continuamos a repetir padrões, atraindo o mesmo tipo de dor em corpos diferentes. Será que você está amando ou tentando salvar alguém para não perder a si mesma? Esses vínculos ocultos não se rompem com força, mas com consciência. Eles se dissolvem quando você olha para dentro e entende. Essa dor não é de agora. Ela é antiga e chegou a hora de curá-la. O verdadeiro amor próprio nasce do fundo do poço, não da maquiagem, do mantra positivo ou da performance espiritual, mas do momento em que você, cansada de se abandonar, começa a se escolher. Amor próprio não é egoísmo, é clareza, é entender que a sua vida é sua, que seu tempo é sagrado, que sua presença não pode ser dada a quem só sabe te ferir. Quando você para de buscar validação externa e começa a se priorizar, algo muda.
Você começa a se ouvir, a se respeitar, a se reconstruir. O que antes parecia essencial, ser amada a qualquer custo, perde força. E em seu lugar nasce a paz de simplesmente ser você. Você deixa de implorar por água no deserto e começa a cavar o próprio poço. Carl Jung escreveu: "O que você nega te submete. O que você aceita te transforma." Esse é o núcleo da cura. A dor, quando negada, vira prisão, mas quando acolhida, se transforma em sabedoria. Ela deixa de ser um fardo e se torna um caminho. A dor é o portal da consciência, e quando atravessamos esse portal, algo em nós renasce. Começamos a ver com novos olhos, sentir com um novo coração. A ruptura não é o fim, é o começo de um novo capítulo. A ferida antes escondida, agora é o ponto onde a luz entra. É como na alquimia. O chumbo da dor se transforma em ouro de consciência. E você começa a carregar cicatrizes que brilham porque foram transformadas com amor e coragem. Dizer não é um ato de amor. Colocar limites é cuidar de si, proteger o que é sagrado em você. Mas muitas vezes sentimos culpa, como se recusar fosse agressivo, como se sermos inteiras fosse demais. A verdade é que você tem o direito de se proteger, de não aceitar o que te destrói, de não mais ceder por medo de desagradar. Um jardim sem cerca é invadido e sua alma também precisa de cercas saudáveis. Pergunte-se, onde você tem se traído por medo de perder alguém? O limite não é rejeição, é responsabilidade emocional. E quando você o estabelece, algo em você se fortalece. A verdadeira mudança acontece de dentro para fora. Quando você muda sua vibração emocional, suas escolhas mudam, suas relações mudam, sua vida começa a se reorganizar. Jung acreditava que o inconsciente molda a realidade externa. Ou seja, ao transformar seus padrões internos, você passa a atrair experiências que ressoam com sua nova identidade. Você não precisa forçar nada, a vida responde à sua verdade. E quando você passa a vibrar em autenticidade, tudo o que não for verdadeiro começa a cair naturalmente. Fechar um ciclo é um ato de amor por você. É dizer, eu honro tudo o que vivi, mas escolho seguir. Encerrar um relacionamento, um padrão, um hábito, não é fraqueza. É maturidade emocional. É saber a hora de parar antes que o caminho se torne autodestrutivo. Quando você diz chega com consciência, o universo entende que você está pronta para o novo. E a vida começa a conspirar a seu favor. O fim não é a morte, é o útero de uma nova história. Você não é fraca por ter tolerado tanto. Você é humana, e foi exatamente a dor que te trouxe até aqui. Mas agora, algo mudou. Você está despertando. E quando uma alma desperta, ela não aceita mais viver pela metade. Ela exige inteireza, verdade, presença. Dizer chega é mais do que um ato de coragem. É um retorno, um reencontro com quem você sempre foi, mas tinha esquecido por causa do medo. Chega não é o fim, é o começo do seu caminho de volta para casa. Se essas palavras tocaram algo dentro de você, ouça, não como um conselho, mas como um chamado da sua própria alma.